Olá, militância socialista, estamos aqui hoje para mais um episódio do Papo Socialista, que é o podcast do PSB da Bahia, e a gente traz um convidado muito especial, ele que é histórico no partido e apesar da pouca idade, já exerceu diversas funções no PSB e atualmente é vice-presidente estadual da nossa legenda e também presidente da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, que é mais conhecida como FLEM, que é um órgão auxiliar do governo do estado da Bahia. Rodrigo Ita, seja bem-vindo aqui ao Papo Socialista e hoje nós vamos conversar sobre diversos assuntos. Obrigado, Gabriel. Pouca idade fica por sua conta, porque você é mais velho que eu e acha que eu tenho pouca idade. Queria elogiar aqui a iniciativa do Papo Socialista, acho que é fundamental esse canal, usar esses canais de comunicação com a militância. Queria aqui dar um salve aí para toda a militância do PSB da Bahia. Maravilha. Olha, a gente está às vésperas do Congresso Estadual e também do Congresso Nacional do PSB. Estamos na fase de mobilização. E o que é que vai acontecer nesse Congresso do PSB da Bahia, que está marcado para o dia 26 de abril, lá na sede da União dos Municípios do Estado? Às 9 horas da manhã. Vamos discutir teses, discutir o partido, discutir que rumos queremos para o partido. Acena-se agora com a mudança de direção nacional, acena-se que João Campos, nosso prefeito do Recife, uma figura jovem, vai assumir a presidência nacional do partido. Claro, tudo isso vai ser votado, discutido, debatido. Então, teses dessa modernização, teses do enfrentamento da política nacional, da política estadual, de como o PSB deve se portar, se é importante federar, se não é importante federar. Todas essas teses acho que a gente tem que debater com a militância para chegar o corpo diretivo e os delegados ao Congresso Nacional, chegar com esse respaldo da militância para ir defender no Congresso Nacional do partido. E qual a expectativa da Bahia em relação ao novo comando nacional do partido? A Bahia que teve muitos anos com o presidente nacional Carlos Siqueira, uma relação muito boa, uma relação de muita cumplicidade. O que é que esperar do novo presidente João Campos, que é um presidente jovem, como você bem falou, mas que já traz no seu sangue, assim como você, a política de muito tempo. Ele é um herdeiro político da família Reis, do próprio Miguel, também do ex-governador Eduardo Campos, e traz aí, além dessa bagagem histórica, né, de família, ele traz também a juventude sangue novo. Qual a expectativa da Bahia em relação a isso? Primeiro, elogiar o presidente Carlos Siqueira, que pegou o partido após a fatalidade da morte do nosso presidente Eduardo Campos e conseguiu conduzir com maestria, ouviu a todos, conseguiu recolocar o PSB num caminho mais à esquerda, uma esquerda democrática, uma centro-esquerda. E acho que a perspectiva com o João Campos é essa novidade, alguém que vira uma figura nacional, não é só um presidente, não é só que não seja, que é muito importante ser um presidente para dentro, e Carlos Siqueira foi um grande presidente. Então, volto a dizer, 1000 elogios à passagem de Carlos Siqueira. Mas é um presidente também que é reconhecido fora, é da política. Eliane Gatanhede disse outro dia que a ACM Neto não é uma figura nacional. O João Campos tenta se colocar como uma figura nacional e acho que presidir o partido é importante para isso. E a gente tem que ter projetos. Então, João Campos passa a ser um projeto do PSB e acho que a presidência é um caminho para ele ser conhecido nacionalmente, é um caminho para ele estar nos grandes debates nacionais. Ele já vem com a bagagem política muito grande. Então, a expectativa é a melhor possível. Se a gente conseguir que o partido continue sendo um partido de centro-esquerda, que tenha o socialismo, que tenha a causa do povo como causa central, o João Campos representar isso, eu acho que vai ser um grande ganho para o partido. E aqui na Bahia, como é que está o PSB aqui da Bahia? Em 2024 elegeu bastante prefeitos e, diferentemente de outras vezes, o PSB dessa vez elegeu muitos prefeitos de muita identificação com o partido, com as pessoas do partido e com algumas bandeiras do partido. Esses prefeitos, o que é que eles representam hoje para a nossa legenda aqui? É importantíssimo que a gente tenha prefeitos, que a gente tenha deputados que se identifiquem com o partido, porque a gente vai criando esse ciclo virtuoso de que o partido vai crescendo organicamente, vai crescendo com gente vinculada ao partido, apesar de sermos governo, isso atrai a todos, mas com a identificação conosco, com nossos parlamentares e com nossos projetos, com nossos ideais. Eu acho que foi uma eleição muito positiva, é importante a gente ter administrações de cidades, das mais diversas cidades, onde a gente possa tirar experiências e passar experiências boas para outras cidades. É o caso da Escola de Tempo Integral, que começou muito fortemente em Andaraí, é o caso do Travessia em Madre Deus, é o caso da recuperação das casas em Caém. Então, assim, tem muita coisa sendo feita
pelos prefeitos socialistas, que a gente vai repassar e reunir, e cada vez mais integrado, partido e gestão, o partido auxiliando a gestão, o partido auxiliando o prefeito a poder fazer melhor por sua cidade, que na ponta é o que um partido está aí, governar para fazer melhor para o seu munícipe. A gente não pode deixar nunca de falar sobre eleição, acho que o noticiário político fala de eleição o tempo todo. Acaba uma eleição, ele já começa outra. Após já começa outra, e acaba uma eleição de governo, o cara já está pensando na reeleição, no caso do governo. É por isso que o Otto está tentando mudar isso aí no Senado. Né? A tendência hoje do partido é apoiar a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues, né? Partido que está contemplado com bons espaços dentro da administração pública, gere muito bem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a própria Fundação Luiz Eduardo, que é a FLEM. E eu quero saber, com relação aos planos para a Câmara dos Deputados e também para a Assembleia Legislativa, o partido já está montando esse tabuleiro de 2026, já que muitos outros partidos também já estão de olho, já no ano que vem, para montar suas bancadas? Isso tudo passa por esse Congresso, tá, Gabriel? Acho que a gente tem que estar muito claro como é que vai ser esse Congresso, se a gente vai ter federação, se não vai ter federação. Isso aí passa pela estratégia de montagem de chapa. A gente quer ter o número maior possível de deputados estaduais, de deputados federais, que tenham vinculação com o partido. Se vai federar, facilita na montagem de chapa. Se não federar, a gente tem que fazer o esforço próprio da montagem de chapa que a gente experimentou, que foi em 2022, na última eleição. Então, assim, e conseguimos ter 300 mil votos, mais de 300 mil votos para a Assembleia Legislativa e 200 mil para a Câmara Federal, que possibilitou a gente eleger uma deputada federal e 2 deputados estaduais. O que é muito difícil, né? Que é muito difícil, foi uma montagem árdua, mas está cada vez também, isso é algo que tem que ser discutido no Congresso Nacional, cada vez mais difícil esse processo de montagem de chapa, porque diversas coisas, mas o fato, por exemplo, de 6 meses, você poder filiar com 6 meses, é muito ruim, porque os partidos que têm grana, que bancam esses 6 meses, viram leilão, os pré-candidatos, viram leilão com quem é candidato. Eu acho que tem que ser corrigido algo no meio do caminho aí. A federação nos facilita, porque não é só o nosso esforço, passa outro partido ou outros partidos a fazer esse esforço de montagem de chapa conjunto. É como se fosse aquela velha coligação. Então, essas teses a gente tem que debater. Eu mesmo sou a favor que o partido tenha uma federação. E aí a gente vai buscar qual é a melhor federação. Mas se não tiver, nós temos que construir. Existe alguma outra legenda que tenha conversado com o PSB? O próprio Cidadania agora deixou de fazer a federação, está abandonando a federação com o PSDB. O PDT tem conversas aí, tem uma proximidade ideológica com o PSB. Existe alguma conversa concreta nesse sentido? No Congresso Federal, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, está tendo os deputados do PDT e do PSB estavam muito alinhados em ter uma federação. Não é a mesma coisa com o partido. Então, isso está sendo dialogado e vai ser debatido. Outra federação que sempre foi o sonho do presidente Lula era juntar a esquerda toda, PT, PSB, PCdoB, PDT, numa mesma federação. É uma coisa a se pensar, não sei se é possível. Então, tem diversas coisas. E lembrando que é uma federação por 4 anos. Então, acho que se a gente correr, se apressar e conseguir fazer uma federação este ano, ainda seria muito bom, porque a gente, na eleição de 30, que é quando a gente está mais maduro, que o nosso projeto nacional começou a evoluir, depois de João ser presidente nacional do partido, quem sabe governador de Pernambuco, está com mais força, mais urgência, a gente já não está na federação. Aí avalia-se o jogo novamente lá em 2029. Mas acho que agora é importantíssimo, e se for esse ano, melhor. Olha, você que é conhecido dentro do partido internamente como uma pessoa que é boa de conta e boa de formação de chapa, como é que você acredita que a federação é positiva, vai acabar sendo positiva para o PSB, caso federe com o partido, caso faça essa tão sonhada federação do presidente Lula com um leque de partidos de esquerda? Depende da federação. E aí não pode pensar só no caso da Bahia. Se for na Bahia uma federação, essa sonhada pelo presidente Lula, não tenho dúvida que a gente daria um boom, teria 3 ou 4 deputados federais no PSB. Seria uma super bancada. Seria uma super bancada. Mas a gente não pode pensar só a nível de Bahia, isso é uma questão nacional que envolve todos os estados. Então esse debate é importante. A gente ter nacionalmente, a gente entender qual é o caminho. Acho hoje que para João seria Federação dos Sonhos. Federação
muito boa para ele ganhar o governo de Pernambuco, eu não sei se é boa para a presidência dele nacional do partido. Então, essas contas que a gente tem que ir fazendo, porque ele vai assumir a presidência numa federação, teoricamente o PT comanda a federação, mas não comanda o PSB. Mas é saber qual é o movimento que ele quer, comanda a federação por ser o maior partido, tá? Não por outra coisa. Mas pode ser com outro partido de igual tamanho, como é o PDT, eu acho que junta forças, e é um partido de centro-esquerda como o nosso, e pode ter mais pragmática também, aí avaliando mesmo o cenário nacional, como tiver o Podemos, uma federação com o Podemos, que tem mais ou menos o mesmo tamanho do PSB, possibilidade tem que ter, diálogo tem que ter para entender qual é o melhor cenário para a gente federar ou não. O próprio presidente, futuro presidente João Campos, mostrou na última eleição de que ele é um político muito amplo, né, voltado para o diálogo, fez aí uma aliança muito plural para se reeleger prefeito, embora ele tivesse já com a reeleição praticamente garantida. Você acredita que ele deve repetir isso agora na tentativa de ser governador, de ocupar o Palácio das Princesas? Acho que sim. Lá a Aliança vai dos Republicanos, ao União Brasil, ao PSB, ao PT, ao Solidariedade. Então eles estão nessa... Claro que ele tem que ter esse cuidado, por isso talvez a federação com o PT ajudaria muito, lembrando que a Raquel Lira é governadora, está sentada no cargo e está vindo para a base do governo Está indo para o PSD, que é um partido então, forte. Pode atrair, por exemplo, o PT, se não tiver numa chapa nossa, uma federação que é forte, dá um tempo a ela, dá uma força a ela, e tem a figura do presidente Lula. Então, tudo isso tem que ser pensado. Política é justamente a arte do diálogo, de ampliação, de poder expandir, ampliar. Então, acho que é esse caminho que a gente tem que debater no Congresso, entre os nossos, para chegar com a nossa posição lá em Brasília e defender. Recentemente, ano passado, você participou de uma eleição, tornou-se o primeiro suplente do partido, atrás apenas do vereador Silvio Humberto, que já vem de outros mandatos, está no seu terceiro mandato, quarto mandato agora, quarto né? Mandato. Na verdade, ele já vinha de 3 mandatos, está no 4º mandato. Como é que foi essa experiência de sair candidato? Mais uma vez, a primeira foi uma candidatura de ensaio como candidato a deputado estadual, mas essa é uma candidatura muito mais para valer. Como é que foi? Como é que você avalia essa sua participação no processo eleitoral? Não, acho que a avaliação é positiva. Acho que a gente fez uma campanha bacana, propositiva, bonita, alegre, e chegamos a 5.500 votos. 5.500 votos na eleição passada ficou acima de 13 vereadores de mandato. Então, nessa eleição, não foi possível. O vereador menos votado, e aí na construção da chapa, foi o nosso vereador Silvio, com 6.900 votos. Então, essa eleição, o voto nominal cresceu muito. Uma eleição dificílima. Então, foi uma eleição muito difícil. E me honra muito ser suplente de Silvio. Acho que o Silvio faz um mandato que é fundamental para a cidade, e a gente tentou construir uma chapa que fizesse 2. Não podia não ser eu, podia ser Bruno Carianha, que ficou logo em seguida, podia ser outro companheiro, Samuel Nonato, que historicamente é candidato, Indaiane, que foi uma boa surpresa, Giovanni, que tem boas votações sempre. Acho que o partido tem um leque de candidaturas importantes e que deu esse respaldo para Silvio ser o nosso vereador. E, claro, a gente tentou fazer com que esses vereadores, esses outros candidatos tivessem competitividade, pudessem ter uma segunda vaga para eleger, e não conseguimos, justamente por essa montagem de chapa e esse leilão que foi. Então, outros partidos tomaram gente nossa na última hora, a gente conseguiu um ou outro de outro partido, mas onde fala muito mais alto o poder, não diria nem financeiro, mas de convencimento do cara a se filiar no partido, ser candidato no partido, onde ele acha que vai ter uma melhor condição. Na verdade, oferecer condições, né? Condições. Que vão objetivas, como gostamos de falar na política. Que vão de vários fatores, desde a possibilidade de arrumar serviços públicos, emprego, enfim, essas coisas que fazem parte do dia a dia da política, que o prefeito usou muito, né? A máquina da prefeitura muito pesadamente utilizou. E aí é difícil até o Estado competir com a prefeitura dentro do município. Essas pequenas obras, pequenos favores que o vereador faz, o município, o poder da prefeitura foi muito mais forte nesse sentido e conseguiu levar muita gente. Olha, fazendo aqui, você aproveitando, eu esqueci de citar no início aqui, o Rodrigo também é cientista político, é analista das conjunturas, e fazer um exercício aqui de futurologia. A gente tem visto aí o governador Jerônimo Rodrigues atraindo para a sua base diversos prefeitos de diferentes correntes. Mais recentemente teve um aceno do prefeito do município de Luiz Eduardo Magalhães, que falou sobre a cordialidade do governador, sobre o trato do governador. O ex-governador César Borges e ex-senador também disse a mesma coisa. Você acredita que esse tipo de gesto de atrair prefeitos pode ser um agente facilitador da reeleição do governador em 2026? Pode. Como eu não gosto de menosprezar a eleição, eu cravaria que Jerônimo já está reeleito em 2026.
mas eleição e mineração só depois da apuração. Só depois que abre. Então, é esse esforço de ampliar a base, de trazer mais gente. Acho que Jerônimo está sendo muito correto, tá? Muito correto no sentido do seguinte, ele se elegeu, uma eleição dura, difícil contra a Semineto, se elegeu e prometeu que na eleição seguinte ele estaria com os seus. Ele não atraiu gente de outros partidos, nem que não votou nele para a eleição, priorizando quem esteve junto. Ele já fez esse movimento, então ele está na hora certa de buscar quem ganhou a eleição dos nossos. Quem não estava com ele. Quem ganhou dos nossos, agora está na hora certa. Ele fez o correto, cumpriu a promessa dele e agora ele está buscando outros. E está conseguindo porque Jerônimo é muito jeitoso. E aí até fiz um post brincando novamente aqui com o nosso adversário, que é o prefeito Semineto, que ele achou que o Jerônimo está puxando o saco de prefeito. Assim, é um negócio surreal. O cara não pode ser humilde, não pode perguntar como está a prefeitura, não pode ser atencioso, e Jerônimo é atencioso. Essa é a grande diferença de Jerônimo. Eu sempre falei que Jerônimo é uma mistura de Wagner com Rui, que ele tem o pique e a vontade correria. De fazer gestão. E a vontade de fazer gestão, não que Wagner não tenha feito muita gestão, mas a vontade de estar no dia a dia, olhando cada detalhe do governo, e tem a simpatia e é afável. A malemolência, né, de Wagner. Então ele tem a mescla desses dois. Então eu acho muito difícil um governador com essas características, com a base consolidada, ampla maioria na Assembleia, ampla maioria dos prefeitos, conseguindo trazer os outros prefeitos agora, num governo nacional nosso. Muito difícil esse governador não ser reeleito. Claro que a conjuntura é como o vento, passa e muda, mas hoje, no retrato de hoje, na fotografia de hoje, Jerônimo Rodrigues é o governador da Bahia. E você acredita que hoje o atual prefeito de Salvador é maior do que o ex, politicamente? Ainda não. Aliados dele dizem que há essa tendência, né? Eu acho que politicamente para fora, que eu acho que é o que mais importa, não. Tá? Quando eu digo que o que mais importa é o que a população acha. Acho que Neto ainda é mais conhecido, é mais forte, é mais líder. Até porque Bruno se respeita isso muito. Deixa Neto ser líder. Mas na política, no dia a dia, de quem constrói política, quem faz política, ele é melhor que Neto. Eu acho que é um cara que vai ser o grande adversário. Se não estiver junto no futuro, que eu já político assim, vai ser o grande adversário do nosso campo político. E no futuro, a gente está aí com o cenário de Jerônimo Rodrigues, hoje governador. Jerônimo foi um nome novo, alçado, nunca tinha sido antes eleito para nenhum cargo público. Foi secretário de Estado, era professor universitário e acabou se elegendo governador, se elegendo bem, porque ele estava diante de um nome que tinha 20 anos, que era candidato a governo, que se dizia em verso e prosa que nasceu para ser governador da Bahia e foi criado para isso. E o Jerônimo foi lá, surpreendeu a grande opinião pública, mas não surpreendeu quem estava na política. Muita gente já sabia antecipadamente que o Jerônimo ganharia a eleição. Mas o pós-Jerônimo, quem você enxerga, além do PSB também, das forças progressistas, que pode pintar aí como futuros quadros políticos de expressão? Mas acho que a gente está numa reformulação, na renovação. Tem que ver também como é que vão estar os anseios, como é que estão os ex-governadores, né? Tanto Wagner menos, acho, mas o Rui Costa tem apetite para o pós-Jerônimo retornar. E o que ele está criando de novidade. A Jerônimo fez uma mudança muito grande na faixa etária do secretariado. A gente não percebeu, porque tinha algumas pessoas foram mantidas, mas você tem Felipe, Ângela, Augusto, Adolfo Loyola, que eu acho que está fazendo já fez na excelente gestão como chefe de gabinete, está num tamanho gigantesco na política, é bom de trato, acho que é um cara para a gente ficar atento, porque ele sabe tratar a política, sabe tratar com os diferentes da política, sabe tratar com o militante da ponta e sabe tratar com os deputados, com os senadores, com os ex-governadores. Tem gente que agora vai para deputado e vai ser conhecido, e tem os vários companheiros de sempre que estão aí e que podem, qualquer pessoa que está neste grupo pode assumir o protagonismo do grupo. Óbvio que o PT está no governo, assim como o União Brasil está na prefeitura, todo partido vai tentar que seja o seu próprio partido que faça sucessão. É o natural. Né? Então, esse o caminho que está se desenhando. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento a todas essas figuras que estão surgindo na gestão. Tem alguns que já têm a política, mas mudou muito.
você falou aqui a trajetória de Jerônimo para chegar ao governo do Estado, para você entender como a população acha. Por isso que eu falei, Bruno ainda não passou Neto. Não é porque ele é prefeito, não é porque ele foi deputado. Neto é conhecido e é querido por uma parte da população. O cara se chama Antônio Carlos Magalhães, né? Mas não é só o recall hoje que vale. Tá? Eu acho que o recall é importante, principalmente para cargos proporcionais, mas a população quer votar num sentimento, quer votar numa ideia, queria votar numa sucessão de Rui, que gostava de Rui como governador, queria votar num grupo que está dando certo. Quando você pegava Jerônimo 3%, você falava o nome de Jerônimo. Quando você falava o candidato do PT, 39%, o candidato de Lula, 40 e tantos%, a gente já sabia que tinha um potencial gigante para crescer e eu falava muito na campanha. O nosso desafio é fazer Jerônimo ser figura conhecida, é botar a cara dele, porque a pessoa que conhece Jerônimo se encanta. Então era fazer as pessoas conhecerem ele num tempo curto de campanha. Então é a mesma coisa, a gente vai ter que achar, claro, características de candidatos majoritários, mas que tenham essa simpatia, que tenham esse trato. E eu acho que ele está formando novos quadros também, esqueci de citar também a secretária de Educação, Rovena, a secretária de Saúde, também. Roberta. Então tem muita gente que está sendo formada nesse primeiro governo Jerônimo, que pegou a máquina e azeitada pelo governo Rui, mas que acho que tem muito a entregar a partir de agora também. E o presidente Lula? O presidente Lula está no movimento agora de recuperação da sua popularidade. O ministro Sidônio Palmeira começa a dar os primeiros resultados. Claro que ainda não é o ideal para o governo. O presidente veio de um sangramento muito grande por diversos fatores. A gota d'água à época foi aquela questão do PIX. Mas você acredita que Lula vem também forte para 2026, já que as coisas estão começando a se encaixar? Não, acredito que Lula vem forte. Acho que a direita não se une hoje. Acho que vem um pouco esfacelada. Acho que Bolsonaro vai ficar até o final nessa tentativa de ser candidato. Não vai permitir que ninguém que não seja do seio dele seja candidato. E não acho também que Tarcísio vai enfrentar um presidente que vai para uma reeleição, ele abandonando o governo de São Paulo. Então, sim, acho que as apostas da direita estão muito frágeis. Você vê um lançamento de Caiado na Bahia, algo que nem União Brasil de verdade apoia. 100%. É uma parte do União Brasil que não está, talvez, no governo federal. Inclusive na Bahia, onde ele lançou, a galera dividida, né? Dividida, a União Brasil dividida. Então, assim, eu acho que eles estão ainda ensaiando, fazendo muitos ensaios, mas acho que a economia melhorando. E Lula retomou muitos projetos de sucesso. Tem que fazer alguns outros projetos novos. Começou, como Pé de Meia, como algumas outras coisas mais modernas, para a população entender e ter esperança de algo novo também para frente. Mas acho que esse caminho está se consolidando e precisava realmente comunicar. E acho que a chegada de Sidônio ajuda muito, e já ajudou muito, esse movimento de comunicar e a população entender que o governo do presidente Lula está acontecendo e está muito bom. Então, acho que está acontecendo, a economia está melhorando. Tinha a questão da carestia de alguns alimentos, né? A inflação de preço, que eu acho que retomando isso, ajustando essa questão, tem tudo para deslanchar e ser reeleito com tranquilidade, se for da vontade dele, o presidente Lula. Eu acho que todos os partidos entendem que é o momento. Não me parece ter nascido nenhum sucessor natural ainda, tem que começar a amadurecer isso também, porque depois a gente vai enfrentar outras batalhas e que virão em seguida, que não será com o presidente Lula. E você acha que o PSB da Bahia vai brigar por algum espaço da majoritário, da vice ou do Senado, ou vai concentrar na eleição de deputado federal e estadual? Não, eu acho que quem tem quadros no partido como a gente tem, como a deputada Letícia Mata, como o deputado Ângelo Almeida, como a deputada Fabiola Mansur, como outros que estão querendo chegar, tem que brigar. A política não é só de acomoda, não. A gente tensiona, a gente faz, a gente mostra por onde, mas no final é força. Se a gente tiver força suficiente para estar na majoritária, estaremos. E acho que essa construção é cotidiana. Nós temos grandes nomes, estamos cumprindo grandes tarefas, e aí eu destaco Elites na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça. Elites parece uma bancada, né? Ela sozinha quase uma bancada. Ela liderou a bancada da Bahia durante muito tempo. Agora está terminando o mandato da liderança na bancada da Bahia, liderou muito bem, trazendo muito recurso para o Estado. Ângelo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fazendo um trabalho de atração de empresas para a Bahia gigante. Então, eu acho que a gente tem bons quadros que podem disputar. Nós estamos prontos para disputar também, para pleitear, para nos colocarmos. Precisamos da militância. A militância está junta, com força, porque a política exige isso, exige força.
Então, quem tiver a unha maior sobe na parede. Maior sobe na parede. Então é isso, não é acomodar. Claro que os mandatos e a sobrevivência do partido passam pelos mandatos. Isso não pode sair do foco. Nós temos que montar uma chapa de federal, nós temos que montar uma chapa de estadual, mas nós temos que brigar, por exemplo, se talvez, numa das estratégias, se for para majoritária, facilita a montagem da chapa federal. As pessoas entendem que isso é bom e atrai mais gente e deixa mais competitivo o processo. Não sei. Então tudo isso faz parte do jogo e da condição que a gente vai ter até lá. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Socialista. Eu quero que você volte mais vezes para a gente falar sobre o PSB e sobre política, que é sempre muito bom, já que você transita aí pelos meios da política e conversa com todo mundo, dialoga, sobretudo com as forças progressistas do Estado. Muito feliz de ter você aqui e o convite é aberto para você voltar. Obrigado. Agradecer aí, é um canal direto com toda a militância socialista. Vão dando sugestões também para Gabriel aí, vocês já conhecem. Vão mandando, vão falando o que a gente tem que falar aqui, quais são os temas que tem que debater com outras pessoas, com outros entrevistados, outros convidados, para a militância saber que esse papo socialista é com vocês diretamente e que vocês podem pautar o Partido Socialista Brasileiro, e a gente vai debater também muito isso de comunicação, vamos debater muitas coisas dessas no Congresso do Partido. Então venham, estejam aqui, mesmo que não seja delegado, pode vir, dê um pulo aqui em Salvador, vamos abrir o convite para a gente debater o partido. Os delegados vão vir, vão estar lá para assinar a ata e votar, mas toda a militância está convidada a debater o partido que queremos daqui para frente. É isso, olha, se você assistiu esse podcast e gostou do conteúdo, ative aí as notificações, coloque o sininho aí para bater na hora que você for avisado que está no ar algum produto novo, algum programa novo, e também encaminhe esse link para os amigos, até para o rival político, para ver o que é que a gente está fazendo, e a gente está fazendo muita coisa. Um grande abraço e até a próxima semana.